Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para a gente meditar nas Escrituras, mais um dia, mais uma porção, mais um maná disponível para a gente ir, pegar, se alimentar para o dia de hoje. Como Jesus nos ensinou a orar, a gente tem que pedir sempre a Deus, dá-me hoje o pão de cada dia, né? E a gente tá aqui para buscar esse pão espiritual. Vanilda, minha sogra querida, seja bem-vinda, Deus abençoa. Atrasei um pouquinho, perdão, mas estamos aqui, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em mais uma porção das Escrituras. Vanilda hoje está em casa, glória a Deus. Os últimos dias foram corridos, né? Missionária Andréia querida, minha amiga, seja bem-vinda, Deus abençoa. Que bom estar aqui com vocês. Entrei um pouquinho atrasada hoje. Não busquei o maná na hora que eu acordei. E aí deixei para ler um pouquinho antes da live, meditar e acabei atrasando. Falhei. Vou melhorar amanhã, se Deus quiser. Sossô, bem-vinda, querida. Deus te abençoa. Sossô, ganhei uma florzinha mais linda. Uma rosa, tava ali replantando ela. Por isso que eu atrasei, tá vendo, gente? Misericórdia. A gente tem que tomar muito cuidado com os ídolos. Comprei um vasinho. Queria muito replantar minha planta. Deixei ela do lado da rosa que a minha sogra me deu. Linda também. A gente gosta, né? A gente vai envelhecendo, vai gostando de umas coisas. Gosta de flor, de vasilha. Brincadeira. Boa tarde, gente. Deus abençoa. A Deia vai ler mais tarde, né, Deia? É bom que você ouve aqui. Depois, quando você for ler, a mente já está mais aberta para algumas coisas, né? Isso é bem bacana. Glória a Deus, vou fazer uma oração. Senhor Jesus, sem ti nada podemos fazer. Nada podemos fazer, tu és a videira e nós os ramos, queremos produzir fruto, ainda que sabendo que ao produzir fruto o Senhor nos podará, para que nós venhamos produzir mais fruto ainda. Nós só não queremos ser como o ramo que não dá fruto, que será cortado e lançado ao fogo. Senhor, nós te pedimos graça e capacitação para ensinar e para aprender. Porque só o Senhor pode nos capacitar a aprender de coisas espirituais e eternas. Não queremos aqui uma live, Senhor, de entretenimento, não queremos aqui uma live com propósitos humanos, de apenas aprendizado. Nós queremos uma revelação da parte do Espírito, de coisas espirituais, de sementes eternas, de princípios que nós vamos viver da Tua Palavra para ter uma vida abundante. Nós te pedimos, Senhor, revela nos corações de cada um, daquelas que já estão aqui, da que vão entrar ainda, de todos que vão assistir depois, que o Senhor levante no Brasil uma geração apaixonada por Ti e pela Tua Palavra, que teme a Deus e que morre de medo do pecado e que ama a Tua presença e que busca a Ti, Senhor, e a Tua revelação nas Escrituras todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Jéssica, bem-vinda, querida. Bom ter você aqui conosco. Saudade de você e das meninas. Deus abençoe, viu? Vamos lá, então. Estamos meditando em 5 capítulos do livro de Salmos. Hoje vamos começar com o Salmo 61 e vamos terminar no 65. Amém? Amanhã eu não vou estar aqui, né? Amanhã é feriado, todo mundo tem compromisso também, né? E minha família vai vir aqui pra casa, minha mãe, meu pai, minha irmã. E a gente vai ter um tempinho aqui junto, eu creio que vai ser bênção. Na sexta-feira a gente vai estar aqui. Se Jesus permitir, meu marido vem comigo, se ele puder, né? Pra gente meditar junto em 10 capítulos. Aí a gente medita na leitura de amanhã e na de sexta. Amém? Capítulo 61 é atribuído a Davi e é uma oração de súplica por proteção. Davi vai clamar a Deus: Senhor, ouve o meu clamor, escuta a minha oração. Eu clamo a Ti, meu coração está sobrecarregado. Davi sempre foi muito sincero diante de Deus. Falei muito isso aqui ontem, né? Mesmo em tempos de adversidade. Esse salmo Davi escreveu quando estava na caverna. Esse salmo Davi escreveu quando estava preso lá em Gate, lá no território filisteu. Esse salmo Davi escreveu quando os ifeus entregaram ele para Saul. Esse salmo Davi escreveu quando Saul, louco, maníaco que estava, mandou soldados vigiarem a casa dele. Nos tempos de maior aflição, Davi não se cala diante de Deus como se ele dissesse: ah, tá bom, se Deus me abandonou também não vou buscá-lo.
Muito pelo contrário, ele vai para a presença de Deus, mesmo sem entender, mas para pedir socorro, para clamar pela misericórdia de Deus, para reafirmar sua confiança. Ah, Deus, tá difícil, mas meu coração confia em Ti. Mesmo quando eu tiver medo, hei de confiar em Ti. Então, é isso que nós temos que chegar nesse lugar de maturidade espiritual. Tá difícil? Tá. Estamos sofrendo? Estamos. Vamos falar com Deus o que a gente está sentindo? Vamos. Senhor, meu coração está dilacerado, meu coração está sobrecarregado, minha alma está abatida. Ontem eu até falei que ele fala de sentimentos e sabe, profundos da sua alma, de medo, de perturbação. Lá no Salmo 55, ele fala: dentro do meu peito, meu coração acelera, o terror da morte se apodera, sou tomado de medo e de pânico, não consigo parar de tremer. Davi estava tendo uma crise de ansiedade. E ele está na presença de Deus, falando o que ele sente, sendo sincero, né? Então tem pessoas, nós, né? Tem lugares, nós temos uma parte da nossa vida com Deus, na imaturidade, que como meninos, quando vem o dia mal, a gente se afasta de Deus. Eu não consigo nem orar. Muitas pessoas falam comigo: Lorena, eu não consigo nem orar. E eu entendo que tem essa fase da nossa vida mesmo, mas a gente tem que crescer. Mesmo sem querer orar, a gente vai orar, pedindo a Deus, clamando e sendo sincero: Senhor, meu coração tá sobrecarregado. Eu tô cansada, tô oprimida, tô cheia de medo, cheia de pânico, de terror. Não sei lidar. Olha o Salmo 55, eu estou sobrecarregado, tô confuso. Mas eu, contudo, esperarei no Senhor. Então nós vamos ter dias maus. A Déia falou: ontem tava mal, né, Déia? Me lembrei de Davi. Os nossos dias, gente, tem dias que são... Eu tava lembrando o dia que eu fui pra academia, né, Déia? Meu Deus, minha cachorra doente, um monte de problemas, juntou tudo. Eu fazendo esteira e chorando. E aí hoje eu tava feliz e pensando: ah, Senhor, é assim. Nossos dias são assim. Tem dias maus, tem dias bons. E todo tempo, nosso lábio deve louvar o Senhor, continuamente, porque Ele continua sendo bom. Amém? Então, no capítulo 61, ele vai falar isso: Senhor, o meu coração está sobrecarregado, me leva a uma rocha alta e segura. Pois tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, onde os meus inimigos não me alcançarão. Eu sempre falo sobre isso, né? Como que a rocha, naquele contexto, a rocha era um lugar de proteção, porque te elevava acima do alcance dos seus inimigos, que tentariam te alcançar com flechas, né? Com espadas. Não, se você estiver na rocha, nada vai te alcançar. Nada, seus inimigos não te alcançarão. É isso que Davi está falando com o Senhor: Senhor, me leva a uma rocha alta e segura, aonde os meus inimigos não me alcançarão. E é isso que nós vamos ver Abacuque falando. Ah, depois de ver toda aquela destruição, os inimigos que estão vencendo. Ah, Senhor, eu estou tão abatido. O que se passou das tuas obras? Abacuque está lamentando. De repente ele tem uma visão de Deus. E ele fala: ah, agora... ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que tudo errado, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Minha alegria está nele. Por quê? Porque ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz os pés como os da corça. A corça, ela tem uma capacidade de subir a montanha de uma maneira que os inimigos dela não têm, eles escorregam. As pernas dela, ela consegue andar altaneiramente, em lugares altos, sem se destrambelhar todo e cair. Então nós também somos assim. Deus não está dizendo que vai ser sempre tudo muito bom, plano. Estamos aqui, como o salmista vai dizer: ah, o Senhor me leva em pastos verdejantes. Ele leva assim, mas muitas das vezes ele vai nos dar pés como os da corça, para a gente conseguir subir em lugares altos, onde os nossos inimigos não nos alcançarão. E aí, quando a gente fala nossos inimigos não nos alcançar, não quer dizer que as investidas dele contra algumas coisas não vão, de fato, ser bem-sucedidas, mas não vai afetar nossa fé, nosso coração, nosso temor, nosso amor, a presença de Deus na nossa vida. Amém? Por quê? Porque esse sofrimento nós vamos passar. Nós falamos sobre isso, Salmo 44, versículo 22. Por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro.
Mas aí Romanos 8, Paulo vai citar esse versículo e vai lembrar. Só que nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, que é o mesmo, né, que eu falei agora, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Jesus reina. Ele não saiu do trono. Ele não saiu do controle. Ele é Deus. E apesar de toda e qualquer circunstância, tudo que Ele prometeu vai vir, vai acontecer. Nós reinaremos com Ele. Amém? Reinaremos com Ele. Gente, se nós participarmos com Jesus da sua glória, participaremos com Ele também. Se nós participarmos com Jesus da sua morte, participaremos com Ele da sua glória. Amém? Dani, Cristina, seja bem-vinda. E Chiquinha também, que já entraram aí. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Mesmo em dias maus, o Senhor nos faz andar altaneiramente. Nos coloca pés como corça pra gente andar em lugares altos. Ele fala assim, ó, 61:4, permite-me viver para sempre em teu santuário, ou seja, não me retira a tua presença. Seguro eu estou sob o abrigo das tuas asas. Ele vai falar muito de asas, é muito comum ver essa figura, né? Deus como aquele que tem asas e nós refugiando-nos embaixo das suas asas. Tudo isso vai nos dar essa ideia de proteção. Deus nos protege, cuida de nós. Ele é um bom Pai. Não apenas proteção, mas também amor. Êxodo 19:4 tem um versículo de asa que eu acho muito lindo quando Deus vai falar de Israel. Como que Deus tirou Israel lá do Egito. Deixa eu ler para vocês, porque esse texto mexe muito comigo. Êxodo 19, versículo 4. Diz assim, ó. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Jesus está falando assim, Deus está falando para o povo de Israel. Olha, vocês lembram tudo que aconteceu no Egito? Foi como se eu fosse uma águia que peguei vocês e carreguei vocês sob as minhas asas. Transportei vocês daquela escravidão e trouxe vocês para perto de mim. Êxodo 19:4. Nós vemos o Salmo 91, que vai falar muito sobre asa também, né? A sombra de tuas asas nós podemos descansar. É muito comum ver essa cena de uma águia. Tem até uma imagem, depois eu vou postar ela aqui nos stories, de um animal assim, eu não lembro se é uma águia. Eu sei que é uma ave. E aí neve, ela tá toda congelada assim de neve, mas os filhotinhos que estão embaixo da asa dela estão lá ótimos, quentinhos, alimentados. Essa é a visão que Deus dá para nós, sobre o cuidado dele e sobre a sua proteção conosco, seus filhos amados. Amém? Ele diz assim, versículo 5 do capítulo 61. Porque ouvistes os meus votos, ó Deus, e me deste a bênção reservada para os que temem o teu nome. Uau! Existe uma bênção reservada para aqueles que temem o nome de Deus. E aí ele termina falando, então cantarei para sempre louvores ao teu nome enquanto cumpro os meus votos a cada dia. É muito comum a gente ler em Salmo também a necessidade de cumprir os votos. A gente vai ver isso lá em Provérbios demais também. Deus não nos pede para fazer votos, mas se nós fizermos, é necessário que nós tenhamos esse temor para poder cumpri-los. Amém? Capítulo 62 é mais um salmo que é declarado como de Davi. Uma busca desesperada por Deus em um momento de solidão. E aí vai falar assim, olha... em silêncio diante de Deus a minha alma espera, porque dele vem a minha vitória. Eu tenho falado muito aqui sobre nós declararmos, cantarmos, adorarmos, abrir a nossa boca. Só que existe uma fase da nossa vida em que nós devemos aguardar em silêncio. Deus falou muito isso comigo quando eu estava lendo Salmo 62, porque ele repete 2 vezes, no versículo 1 e no 5. Que a minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Então nós vamos entender que a Bíblia diz lá em Eclesiastes 3 que é a hora de falar e a gente tem hora que a gente vai calar também. Tem hora que a gente não tem que falar nada. Nosso momento de oração, o que eu tenho que orar, Lorena? Tem tanta coisa que eu tenho que falar para Deus e a gente vai falar muito com Deus. Mas a gente tem que entender que a oração não é um monólogo, não é a Lorena falar o que ela precisa. A oração é um tempo
aonde de fato, sim, eu vou falar, mas a gente também tem uma hora que a gente tem que aguardar em silêncio. Tem uma hora que a gente tem que buscar ouvir Deus. E às vezes a gente tá falando tanto que a gente não consegue parar para ouvi-lo. Nós precisamos muitas das vezes desse momento de silêncio. O que Deus quer falar comigo? Eu gosto muito de perguntar as coisas para Deus e ficar em silêncio. Às vezes vem na hora, assim, um insight, como se o Espírito Santo falasse ao meu coração claramente o que Deus quer falar. Às vezes não, mas eu gosto muito de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me falar hoje? Sobre isso, eu devo ir ou não? Às vezes a gente não tem paz, a gente acha que Deus realmente não respondeu ainda. E a Bíblia diz assim, seja a paz de Cristo o hábito no teu coração. O que significa? Quando você sentir uma paz no Espírito, é porque o Senhor disse sim. Enquanto tá te incomodando, tem algo errado. Porque Deus não é um Deus de confusão. Então é muito gostoso quando a gente faz perguntas para Deus. Deus, o que o Senhor espera de mim para hoje? Hoje, quando eu estava orando, eu perguntei muitas coisas para Deus. E hoje eu perguntei para ele assim, qual é o clamor do teu coração? O que o teu Espírito quer que seja o clamor do meu coração? Porque ele tá cheio disso, sabe? E aí veio algo assim no meu coração. Fogo. Ele quer que nós queimemos por ele. E aí quando eu vi, eu escrevi a mesma coisa na agenda ontem. Queimar por Deus. Eu até vi uma pessoa falar que uma faísca, se você soltar uma faísca numa terra seca, o que vai acontecer? Um pouquinho de fogo vai arder a floresta inteira. Então eu creio que o clamor de Deus é que levante-se pessoas que o amam a ponto de incendiar quem está ao redor. E imagina que grande incêndio de amor por Deus nós não viveríamos se Deus suscitasse, se nós nos permitíssemos queimar por Ele. Tem até uma frase do Wesley, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Uau! Deus quer levantar um povo. Então o que eu quero dizer? Tem horas que a gente vai ter que aguardar em silêncio. Pergunta para Deus e se cala. E tenta ouvir ele. Ah, não tô conseguindo, é porque você tá com muita distração, você tá ouvindo muita coisa. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho Instagram, YouTube, tirar redes sociais, parar de ouvir mesmo. Às vezes a gente tem que fazer um jejum. Vou tirar um tempo, um dia para meditação, um dia para limpar, para desintoxicar a minha mente, a fim de que eu possa ouvir o clamor do Espírito. Nós vamos ver muito isso no Novo Testamento. O que o Espírito diz à igreja? Ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tô meio descabelado porque não deu tempo de arrumar direito, gente, que eu cheguei atrasada. Mas é isso. Jesus me ama com cabelo arrumadinho ou descabelada. E isso nos basta. Dona Piedade, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoa. A Cacá customizado, Cacá. Como é o seu nome, Cacá? Depois você me conta aqui para eu poder te dar um bem-vinda. Bem-vindo. Acho que é bem-vinda, né? Boa tarde, Dona Piedade. Que prazer estar com vocês aqui. Então, é muito importante, gente, que nós entendamos que o nosso tempo de oração não é só a gente... A gente precisa fazer com que a nossa alma aguarde em silêncio diante de Deus para poder ouvir. Nós esperamos dele uma resposta. Como é bom quando Deus fala. E é tão gostoso. Deus falou uma coisa comigo no meu secreto. Daí uma pessoa de outra igreja fala comigo, Deus está falando isso comigo aqui no meu secreto. Uau, o Espírito Santo fala a mesma coisa com aqueles que o buscam e confirma. Tem uma frase nesse capítulo 62, até o Luciano Subirá fala sobre ela, quando fala sobre mover no Espírito Santo. Meu nome é Claudiane. Ah, ok, Claudiane, seja bem-vinda. Eu amo dar apelido para as pessoas, então eu vou te chamar de Cacá também, tá bom? Mas era só para saber qual era seu nome, para poder ficar mais identificado. Mas seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe. O versículo que está no Salmo 62 fala assim, olha... Deus falou claramente, e eu ouvi várias vezes, o poder, ó Deus, pertence a ti. Essa tradução fala assim, mas há traduções mais antigas que falam assim, ó, uma vez ouvi, Deus falou uma vez, outra vez ouvi. É como se repetisse, Deus falou e eu ouvi duas vezes. O que o salmista quer dizer? Deus fala, mas ele também confirma. Uma necessidade não apenas de uma confirmação daquilo que Deus está falando, como também uma necessidade de nós
internalizarmos o que Deus está falando. Por quê? Uma pessoa que fala assim, eu tô sentindo que Deus tá falando isso. O sentir é um perigo, né, gente? Porque o nosso coração é enganoso. Quando Deus fala uma coisa, ele testifica, primeiro por meio da palavra. Não faz sentido Deus falar comigo assim. Comigo não, vou pra outra pessoa. Deus falar com a Mariazinha. A Mariazinha lá do outro país. Mariazinha, eu quero que você traia seu marido. Gente, eu tô sentindo no meu coração que Deus quer que eu traia meu marido. Peraí, é Deus mesmo? A primeira coisa que nós temos que checar se Deus está falando é se condiz com as escrituras, porque Deus não se contradiz. Nunca. Tudo que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, tá aqui amparado pela palavra de Deus. Primeira coisa. Check. O que Deus ouviu tá dentro das escrituras, então beleza, foi Deus que falou, mas uma vez Deus falou, outra vez eu ouvi. Quando é Deus que tá falando, gente, eu brinco que Deus não fala, ele grita. Deus começa a falar, daí de repente um louvor começa a falar sobre aquilo. Daí de repente as pessoas começam a pregar sobre aquilo. Daí de repente todos os versículos que você lê é sobre aquele tema. Você vai conversar, senta à mesa para conversar com mulheres, homens de Deus, e parece que o Espírito Santo começa a confirmar a mensagem pro dia, para aqueles dias. Então, quando Deus fala, uma vez ele fala, duas vezes nós ouvimos. Por quê? Porque Deus fala, testifica, confirma. Deus é um Deus, gente, organizado. Nós vimos muito isso no tabernáculo, no sacrifício, vocês lembram? Deus é um Deus de ordem e decência. Ele não é Deus de confusão. Quando Deus nos fala uma coisa, ele confirma. Uma vez nós ouvimos, duas vezes. Uma vez Deus falou, duas vezes nós ouvimos. Então esse Salmo 62, Deus falou muito comigo sobre essa necessidade de ouvirmos a Deus. Porque um amigo não é aquele que só ele que fala. Um amigo é aquele que também ouve. Deus, meu coração tá cheio de angústia, eu tenho tanta coisa para te pedir, mas deixa eu te perguntar. O que tá passando no teu coração? O que o Senhor quer hoje? Qual que é o anseio do teu coração pro dia de hoje? O que o Senhor tá sentindo? Porque Deus é um Deus que tem sentimentos. O que o Senhor tá sentindo hoje? Eu quero entrar nisso, nas profundezas do conhecimento de Deus, na medida que a minha mente é capaz, mas pelo menos me importar com o que Deus pensa. Eu não posso ir na oração e falar, ai Deus, eu queria tanto que o Senhor me abençoasse com isso, e também abençoe minha família, ai não esquece de abençoar meus filhos, que eles se destaquem, ai Senhor, que eu ganhe muito dinheiro, que a minha família seja bendita. Tudo isso é útil, sim, não é errado orar por essas coisas. Mas será que tem sido a maior parte da nossa oração nós temos falado? Ou será que nós temos sido amigos que também são capazes de ouvir a Deus? Isso é muito forte, né? Vamos lá. Versículo 8 do capítulo 62, Davi fala assim, ó meu povo, confie nele o tempo todo. Derrame o coração diante de Deus, porque ele é o nosso refúgio. Amém? E aí, outro versículo muito famoso do capítulo 62 e que é muito importante da gente meditar é o versículo 10, que fala assim, ó, se as suas riquezas aumentarem, não ponhais nelas o seu coração. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Se você começar a adquirir riqueza, você não, né? Se Deus permitir que as suas riquezas aumentem, porque tudo é de Deus, ouro, prata, honra, tudo vem de Deus. Se Deus está permitindo que as suas riquezas aumentem, não se esqueçam, não coloque nelas o seu coração. Esse versículo é muito importante, porque Deus tem nos permitido viver muitas coisas na terra, coisas que antes nossos pais, nossos avós não viveram, longe de tantas vantagens, tantas coisas boas que nós temos vivido. Mas se as nossas riquezas aumentam, nós não podemos colocar nela o nosso coração. Sabe, eu até brinco assim, não sei o que é não ter uma máquina de lavar, porque a minha vida toda eu sempre tive uma máquina de lavar. Eu não sei o que é ir lavar roupa no rio. Eu não sei nem o que é tanquinho, gente. E eu não falo aqui pra me gabar, às vezes eu até me envergonho, eu não sei nem o que é torcer roupa. Porque a minha vida toda eu tive uma máquina de lavar tudo. Agora, antigamente não tinha nada disso.
Agora eu vou dizer assim, eu não posso viver sem uma máquina de lavar roupa e se Deus não me der uma secadora, eu vou morrer de ansiedade. Por favor, se Deus permitir que nós tenhamos que voltar atrás em algumas coisas e viver menos, nós não somos dominados por aquilo que o dinheiro pode nos comprar. A nossa alegria e a nossa satisfação vem do Senhor. Eu dei só uma ideia, porque é muito comum, conforme Deus vai nos abençoando, a gente vai se acostumando com as coisas boas. A gente acostuma rápido, né? Com o que é bom. Difícil é voltar atrás. Tem pessoas que estão suicidando porque perderam tanto dinheiro no tigrinho, porque perderam dinheiro e elas têm que viver uma vida mais simples, e elas dizem, eu não consigo viver uma vida mais simples. Se eu vivia com um salário de 100 mil, quem sou eu para viver com um salário de 10? Eu já vi pessoas dizerem isso, não, é impossível, eu não consigo viver mais com um salário de 10 mil, porque eu moro num condomínio, eu tenho contas altas para pagar. Não vou sair de um condomínio e morar num bairro normal. Meu Deus, não consigo mais viver assim. Se as suas riquezas aumentarem, não coloca nelas o seu coração, porque as riquezas vêm e vão. Eu amo a parte que, vou tentar lembrar, acho que para Timóteo, Paulo vai falar assim, olha, diga aos ricos dessa era que não coloquem a sua confiança nas riquezas. Eu queria muito lembrar que esse versículo Deus já falou tanto comigo. Diga aos ricos dessa era que não coloquem sua esperança nas riquezas, mas em Deus, que a todos dá generosamente. Algo assim, eu não tô com o computador aqui, então não dá para falar. Mas a nossa confiança deve estar em Deus. Em Deus. Confia nele de todo o coração e não coloca nas riquezas a sua confiança, porque riquezas vêm e vão. Deus é quem acrescenta a todos. É ele quem dá de boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Amém? Capítulo 63 é um poema de adoração. Gente, eu sei que eu falo isso para 1 milhão de versículos, mas é um dos meus salmos favoritos. Todo dia eu falo isso, né? Esse é um dos meus salmos favoritos. Esse salmo, eu marquei ele inteiro. Eu gosto de marcar só alguns versículos para poder destacar e trazer na live. Eu marquei ele inteiro. Olha esse salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco de todo o meu coração. Minha alma tem sede de ti. O meu corpo anseia por ti nessa terra seca, exausta e sem água. Eu te vi em teu santuário e contemplei o teu poder e a tua glória. Teu amor é melhor do que a própria vida, por isso os meus lábios te louvam. Sim, eu te louvarei enquanto eu viver. A ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfazes mais do que um rico banquete. Com cânticos de alegria te louvarei. Quando me deito, fico acordado pensando em ti, meditando a teu respeito a noite toda. Pois tu és meu auxílio, à sombra das tuas asas, canto de alegria. Minha alma se apega a ti. Tua forte mão direita me sustenta. Aqueles, porém, que tramam me destruir, descerão às profundezas da terra. Essa parte eu não marquei. Morrerão pela espada e servirão de comida para os chacais. O rei, contudo, se alegrará em Deus. Todos que juraram falar a verdade o louvarão, mas os mentirosos serão calados. Esse salmo é um salmo de uma adoração tão verdadeira, de alguém que encontrou em Deus uma satisfação, que ele vai falar assim, olha, o Senhor me satisfaz mais do que banquetes, ricos banquetes. Imagina se assentar à mesa com um governador, sabe aquelas mesas de filme que você perde de vista, assim, de tanta coisa. Isso é um banquete. Davi tá falando assim, olha, a tua presença me satisfaz mais do que um rico banquete. Gente, se tem uma coisa que Deus tem falado comigo nos últimos dias por mais bem-sucedidas que sejam as áreas da nossa vida na terra, nada pode satisfazer a nossa alma mais do que a presença do Senhor Jesus. Nada. Você pode se dar bem profissionalmente, seu casamento pode ser uma bênção, seus filhos podem ser uma bênção, as coisas que você faz, seus planos podem prosperar. Nada supre a nossa alma, contudo, do que a presença de Jesus. Nada nessa terra tem a capacidade de suprir a nossa alma como Jesus. Davi descobriu isso. E esse salmo, ele vai falar sobre isso. Eu te busco de todo o meu coração. Eu tenho sede de ti. Eu estou numa terra seca, uma terra exausta. É isso, uma terra exausta e sem água.
mas eu contemplei teu poder, tua glória. Olha esse versículo, gente. Teu amor é melhor do que a própria vida. O teu amor, Senhor, é melhor do que a própria vida. O salmista falando assim, ó, mais do que a coroa que põe na minha cabeça, mais do que as riquezas, ouro, prata, joias, mais do que as mulheres que eu tenho, mais do que meus próprios filhos, mais do que as minhas conquistas territoriais, mais do que o meu legado, mais do que tudo, mais do que tudo. Teu amor é melhor do que a própria vida. E a pergunta para mim e para você é, nós temos amado mais a nossa vida ou ao Senhor? Porque Jesus falou isso, olha, se vocês querem me seguir, vocês vão ter que abrir mão da sua própria vida. Vocês não podem amar a sua vida mais do que a mim. Aquele que ama mais a sua própria vida do que a mim, não é digno de mim. Mas aí ele vai dizer, o salmista vai dizer, que o amor dele vale mais do que a própria vida. Eu imagino aquele homem que andou, aquele homem que tinha muitas riquezas, e aí ele pede para Jesus para ser discípulo de Jesus, e Jesus fala assim, tá bom, vende tudo que você tem e vem cá, porque Jesus sabia que ele tinha colocado, né, a esperança dele nas riquezas dele. E aí ele falou, aí ele não conseguiu abrir mão de tudo. Eu imagino que se esse homem se arrependeu, algumas pessoas até falam que esse homem, ele se arrependeu, isso não é bíblico, tá? Não dá pra confirmar, mas algumas pessoas falam que esse homem se arrependeu e ele seria o personagem que aparece quando Jesus foi preso lá no Getsemane, que ele tava nu. Algumas pessoas falam que aquele homem se arrependeu e vendeu tudo que ele tinha, até as roupas que ele tava no corpo. Eu imagino que conhecer a Deus verdadeiramente faz com que todas as outras coisas percam valor, a ponto de que quando você descobre isso, se aquele homem estava apegado às riquezas e perdeu o maior tesouro, que era Jesus, eu imagino que ele possa sim ter se arrependido a ponto de abrir mão de tudo, por entender que o amor de Deus, que é o próprio Jesus, é melhor do que a própria vida. Amém? Ai, que salmo lindo, gente. Declara esse salmo para Jesus em adoração. Quando você for ler, se você não leu ainda, ou ler de novo, fala esse salmo para ele, escreve em papelzinho e declara para ele. A gente, muitas das vezes, eu falo por mim, eu sou uma romântica incurável, que o povo fala. Eu sou muito romântica, eu gosto muito de expressar. Minha linguagem de amor é palavras. Então eu gosto muito de elogiar as pessoas. É minha linguagem de amor. Eu gosto de falar assim, nossa, que lindo, nossa, que delícia, nossa, eu amei. Tem pessoas que não são assim. Né, o meu marido, por exemplo, a linguagem do amor dele não é pra ficar... Ele não fica falando, me elogiando, dizendo que me ama o tempo todo. Eu entendi já. A linguagem do amor dele é com atitudes. Ele demonstra que me ama quando ele faz aquilo que ele sabe que eu gosto. Quando ele cuida de mim, quando ele me protege, quando ele arruma uma coisa em casa, mesmo sem poder, mas porque ele sabe que tá me incomodando. A linguagem do amor dele é com atitude. Ele não é do tipo de ficar falando. Eu sou assim. Eu já sou de ficar falando. Ai, que lindo, nossa, sua amizade é tão importante, nossa, você é uma bênção em minha vida, ai, que gostosa essa comida, nossa, como Deus é bom, nossa, que lindo o céu. Eu sou assim, Deus me fez assim, glória a Deus por isso. E aí, muitas das vezes nós somos assim com pessoas, e com Deus nós não conseguimos demonstrar esse amor. E olha o que o salmista vai... Olha que poema de amor, que declaração, Senhor. Quando eu deito na minha cama, eu fico pensando em Ti a noite toda. Fico meditando na tua beleza, eu contemplo o teu amor, eu contemplo o teu poder. Vamos falar isso para Jesus hoje? Vamos, eu vou escrever hoje num papelzinho e vou falar isso pro meu Pai. Ele merece, ele é digno de todo louvor e de toda adoração e de todo amor. Por quê? Porque o amor dele é melhor do que a própria vida. Salmo 64 é um lamento por socorro diante da opressão dos seus inimigos. Davi também. Ele vai falar, Senhor, ouve a minha queixa. Me livra das ameaças dos meus inimigos. Eles tramam contra a minha vida, eles são perversos. A boca deles é como uma espada afiada. Eles armam emboscadas. Então Davi vai clamar por essa proteção, por socorro da parte de Deus. Mesmo quando eles pensam assim, criamos o plano perfeito, Deus, porém, os atingirá com suas flechas e repentinamente os derrubará. Quando isso acontecer, todos temerão, proclamarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. Os justos se alegrarão no Senhor e nele encontrarão refúgio. Os que têm coração íntegro
o louvarão. Então a nossa alegria está no Senhor, amém? Capítulo 65, para a gente poder terminar. Deixa eu ver quantas horas aqui. Que grande louvor, ó Deus, te aguarda em Sião, cumpriremos os votos que fizemos. Olha a necessidade de cumprir os votos. Por quê? Pois tu respondes às nossas orações. Ele repete isso 2 vezes. O Senhor é Deus que responde às nossas orações. Embora sejam muitos os nossos pecados, tu perdoas as nossas transgressões. Ele perdoa. Como é feliz aquele que o Senhor escolhe para aproximar de ti, aquele que vive em teus pátios. Como é feliz aquele que está na presença de Deus. Olha que Deus escolheu para entrar na tua presença. Uau! Tenho meditado muito sobre isso. Será que somos nós que escolhemos estar na presença de Deus ou será que Deus nos escolheu? Será que do nada a gente se esforçou e agora está na presença de Deus? Ou será que não foi Ele o tempo todo? Tudo vem dele? Será que não foi Ele que nos aproximou? Ele que colocou em nós a vontade? Ele operou em nós o querer e o efetuar? Nós somos escolhidos, nós somos eleitos da parte de Deus para estar em tua presença. Quão feliz, quão bem-aventurado é aquele que Deus escolheu para estar em sua presença. Novamente ele responde, ele repete, versículo 5. Tu respondes às nossas orações com notáveis feitos de justiça. Ó Deus da nossa salvação, és a esperança de todos na terra. Gente, Deus responde a nossa oração. É no tempo dele. Nem sempre é o que a gente espera, mas ele sempre responde às nossas orações. Ele sempre responde às nossas orações. Aqui vai falar que ele acalmou a fúria dos mares. Eu logo me lembrei de Jesus. E as ondas impetuosas, calaste o tumulto das nações. Esse salmo, gente, ele é um salmo, é um cântico de louvor, onde o salmista vai agradecer a Deus. Porque Deus é aquele que criou, é aquele que sustenta a terra e que dá boas colheitas. Então é um salmo de agradecimento. O salmista vai agradecer a Deus por proteger, por prover e por alimentar. É um salmo de gratidão. Ele vai falar assim, olha, o Senhor é a esperança da terra, o Senhor, desde o sol nascente até onde o sol se põe, desperta gritos de alegria. O Senhor cuida da terra, rega a terra, torna ela rica e fértil. Só Deus pode tornar a terra rica e fértil. O rio de Deus tem muita água, proporciona fartura de cereais, porque assim ordenastes. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivelas os sulcos. Está falando dessa provisão de Deus, né? Que vai dar a riqueza da terra e também a fertilidade da terra para que haja abundância de colheitas. Ou seja, Deus provê o alimento, o sustento, o recurso para nossa sobrevivência. Amoleces a terra com chuva e abençoa suas plantações. Coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes e as encostas nos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanho e os vales forrados de cereais, fartura de alimento. Toda a terra grita e canta de alegria. Amém? É isso tudo que eu queria falar hoje. Amanhã nós vamos até os 70. E aí, sábado e domingo, aí na segunda-feira a gente volta para falar sobre a leitura de sábado e domingo. Amém? Quero louvar a Deus pela vida de cada um que continuou, que ficou aqui até o final. A Sossô, a Vanilda, a Dona Piedade, a Chiquinha, a Jéssica e a Dani. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueçam que o amor de Deus é melhor até do que a própria vida. Então busque esse amor. Tenha sede de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Tenha sede e fome de Deus. Se você não sente essa sede de Deus como deveria, como você acha que deveria sentir, então muitas das vezes o que a gente está precisando é de um jejum. Que jejum é fome por Deus. Às vezes a gente está tão cheio de outras coisas, tão intoxicado, que a gente não consegue sentir a presença de Deus e buscá-lo e ter mais fome e sede. Porque o nosso estômago, ele não é assim. Quanto eu já fiz jejuns prolongados e é assim, chega um momento que você não tem fome mais. Seu estômago parece que ele cola.
Você não tem fome mais. Quanto menos você come, menos você quer comer. Então, espiritualmente, às vezes é assim. Nós estamos num lugar de inanição espiritual. Quanto menos a gente tem de Deus, menos a gente quer ter, menos força a gente tem. E aí é o momento que você tem que se levantar e reconhecer: eu preciso de Deus. Eu estou doente, eu preciso de um médico. E Jesus é o médico dos médicos. Ele diz: eu não vim para o são, eu vim para os doentes, aqueles que precisam. Então, eu oro para que Deus aumente a fome e a sede de cada um de vocês. Amém? Sou eu que agradeço por vocês estarem aqui. Deus abençoa, viu? É um prazer para mim. Beijo e até amanhã, se assim Jesus permitir. Dona Lenire e mamãe, que sempre assistem. Acho que eu não falei no início, né? Desculpa. Minha mãe falou que ela fica super feliz quando eu menciono o nome dela e todos os dias ela assiste. É um prazer para mim, viu? Uma honra que vocês assistam essa live e façam parte comigo desse aprendizado. Deus abençoe a noite de vocês, né? Para quem tá vendo aí de noite. Beijo com Deus e até amanhã, se assim Jesus permitir. Tchauzinho, gente.